Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém mesmo, irmãos? Glória a Deus. Curiosamente, essa semana eu refleti bastante, mas bastante mesmo, sobre os desafios que nós temos que vencer no dia após dia. Sabe, segunda-feira eu viajei para Curitiba e nessa vez a gente saiu bem tranquilo, porque a consulta era só às 4 horas da tarde. Então eu saí, era umas 6 horas da manhã aqui, e nós fomos, vamos colocar assim, bem devagar. Paramos na hora que queríamos parar. E dentro desses momentos, eu fui refletindo sobre várias coisas que têm acontecendo, tanto na minha vida, como na vida de alguns irmãos na igreja. E o Senhor começou a falar comigo a respeito de desafio. Você parou para pensar que todos os dias você é desafiado a negar a si mesmo e verdadeiramente viver a dependência de Deus? Vocês já pararam para pensar que todos os dias o Senhor quer levar você para o matadouro, para que você venha morrer, para que as suas vontades venham morrer, para que suas emoções venham morrer, só que você não quer ir para o matadouro? Você parou para pensar que assim como Cristo, Deus todos os dias, Ele tem tentado colocar situações na nossa vida, para que nós possamos verdadeiramente dar respostas positivas, respostas que a Bíblia tem nos ensinado, respostas que a Bíblia já tem nos orientado, mas nós não queremos dar essas respostas, porque nós insistimos a andar pelas forças dos nossos braços. E tudo isso, sabe, Paulo descreve na carta a Filipenses, com toda convicção pelo Espírito Santo, mas é uma forma bem simples de compreender isso. Então hoje, eu creio que o Espírito vai falar conosco sobre o que a Bíblia fala sobre vencer desafios. Convido você que trouxe a sua Bíblia, a abrir junto comigo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11 em diante. Irmãos, é necessário compreender que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus para nos exortar, para nos ensinar e para nos corrigir. Só que vai ter um momento na nossa vida que vai ser feito perguntas, não da forma que eu estou falando aqui para vocês, mas da forma que você vai ter que responder com atitudes. É nesses momentos que nós sabemos aqueles que vivem como cristãos e aqueles que ainda precisam de mudança em algumas áreas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11 diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Portanto, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Fecha teus olhos, dá a sua Bíblia. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, a sua palavra foi lida, Senhor, mas nós queremos neste momento ter a revelação que vem do Senhor. Por isso, Senhor, que o Senhor venha agora, Senhor, abrir o nosso entendimento espiritual. Abra, Senhor, os nossos olhos, para que assim nós possamos ver e enxergar. Abra nossos ouvidos espirituais, para que assim nós possamos ouvir e escutar a Tua palavra. Senhor, nos ensina nessa manhã, de uma forma tão poderosa, aonde, papai, todas as dúvidas, Senhor, que eu possa, papai, ter, todas as dúvidas que eu tinha,
o Senhor venha solucionar nesta manhã, papai, nessa área da minha vida. Assim nós oramos e repreendemos todo espírito roubador da palavra, todo espírito que possa vir tentar nos enganar, todo espírito que possa vir tirar a nossa atenção, mas que nós possamos, Senhor, desfrutar, papai, daquilo que o Senhor queira falar para nós nessa manhã. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém? Dê um glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Quando nós vamos ler esse texto, nós podemos tirar daqui inúmeras lições, mas eu quero falar apenas sobre 3. A primeira lição que nós aprendemos aqui é aprender a viver satisfeito. Aqui talvez tenha um grande problema, principalmente do povo que serve Deus, porque quando nós lemos aqui no versículo 11, olha o que a palavra ela fala: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a conter-me com o que tenho. E quando você aprende a estar satisfeito com o que você tem, você vai entender uma coisa: dentro de você vai começar a gerar gratidão. Só é grato quem está satisfeito, irmãos. Você vai num almoço e lá você comeu, mas você comeu, mas não encheu, apenas se alimentou. Então você não vai sentir uma coisa que se chama prazer. Presta atenção, as pessoas comem, e depois vem a sobremesa, ela come também. Aí depois você pergunta para ela assim: você quer comer alguma coisa? Ele fala: estou satisfeito. Em outras palavras, eu estou cheio, eu estou com prazer, porque eu estou satisfeito. Inclusive, parece que me deu uma leseira agora, me deu um sono, porque é normal quando nós estamos satisfeitos sobre algo, a gente pegar e fazer o quê? Não querer mais. Por que as pessoas insistem ainda em viver as coisas do mundo? Porque não está satisfeito de Cristo, não está satisfeito com o que tem, fica desejando ter as mesmas coisas que eles têm, mas esquecemos que eles estão comendo as bolotas que é dada aos porcos, sendo que nós nos alimentamos do maná que cai do céu. Só que qual que é o problema? Você atribui isso a coisas, como por exemplo, então imagina que você está querendo, imagina você com fome. Irmão, presta atenção, se você verdadeiramente estiver com fome, qualquer coisa que tiver à mesa você come. E eu vou falar algo para vocês, irmão, e eu não estou sendo hipócrita nisso, mas eu estou sendo muito verdadeiro. Até tomate, se tiver na comida, eu como, porque com fome você nem olha, irmão. Sabe por que às vezes eu não como tomate? Porque eu sempre posso escolher. Mas se eu estiver passando fome e não tiver o que comer, e o que tiver lá, arroz com tomate, carne com tomate, vocês acham que eu não vou comer, irmãos? Eu vou comer, irmãos, porque a necessidade nos obriga a fazer coisas que nós não queremos. Então tem uma coisa que a gente precisa aprender a viver satisfeito. Vou dar um exemplo simples. Se você tem uma casa, seja ela de aluguel ou seja ela sua, seja satisfeito com aquilo que você tem. Se você tem uma roupa, não importa se ela é de marca ou se ela não é de marca, seja satisfeito com ela. Só que isso atribui a tudo na tua vida, inclusive a tua esposa ou teu esposo. Seja satisfeito com o que você tem. Não fica desejando, irmão, uma história de filme, não. Esse príncipe, essa princesa que nós imaginamos, que a sociedade ela tenta nos vender, não existe. Não existe o homem perfeito, não existe a mulher perfeita. O que existe são pessoas falhas,
que precisam de Deus para verdadeiramente viver aquilo que o Senhor queira para nós nessa terra. E lá em Lucas capítulo 16, versículo 33, vai nos orientar uma forma para estarmos satisfeitos com tudo. Lucas 16, 33 diz assim: Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 33. Então 23. Então vou mudar o versículo. Salmo 32, versículo 1. Salmo 32, versículo 1. Diz assim: Bem-aventurado aquele cujas transgressões, cuja o pecado é perdoado, e cujo as suas transgressões é coberta. Versículo 2: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Então o que nós precisamos entender? Como é feliz aquele que tem seus pecados perdoados. Então quando eu entendo que meus pecados já estão perdoados, então eu posso ser feliz. Porque eu não tenho mais essa culpa para me carregar. Eu não tenho mais esse fardo para me pegar e ficar arrastando ele, porque o Senhor já me libertou. Mas qual que é o problema nosso? Nós vivemos querendo ter uma vida que nós não temos, e nem muito menos Cristo falou que nós iríamos ter. O que nós precisamos entender? Que o Senhor está todo o tempo tentando nos ensinar: olha, seja feliz, mas com aquilo que eu te dou. Qual que é o grande problema? Nós queremos ser felizes com aquilo que o mundo nos oferece. Vou dar um exemplo simples do celular nos dias de hoje. Qualquer pessoa sonha em ter um celular melhor. Aí imagina que você comprou hoje, que é o mais top que tem hoje, é o iPhone 15. Só que daqui uns meses, ou daqui um ano, irmão, vai ter outro celular. Eu nunca esqueço quando lançaram o iPhone 10, era o auge. Irmão, já tem, eu não sei quantas gerações depois. E curiosamente, irmãos, o rico vai lá comprar à vista, e nós, que às vezes não temos a mesma condição, vamos lá, parcelamos num monte de vez, e a hora que nós terminamos de pagar, ele já não vale o valor que eu paguei, e já tem uma série de atualizações mais novas, de versões mais novas. E aí, como que nós vamos estar satisfeitos? Sendo que aquilo que eu comprei, que agora que eu terminei de pagar, já tem coisas novas. Um outro exemplo claro, década de 80. Talvez alguns de vocês não vão lembrar, mas aqueles que passaram aí dos 40, que nem eu, vai lembrar de uma coisa. O carro que existia, irmão, era Fusca, era o Fiat 147, era o sonho. Belina, gente, existia uma Belina em 1989 que era chamada Belina Guia. Ah, você não sabe o que era uma Belina Guia. Eu acho que só quem viveu aquela época para entender, era o sonho. Agora presta atenção, quantos tipos de carro tem hoje? Irmão, até pouco tempo atrás, uma das marcas mais famosas que tinha, assim, modelo, melhor dizendo, era o Gol. Parou de fabricar, irmãos. Sabe por quê? Parou de fabricar? Porque é impossível. Hoje a concessionária vendeu um Gol, um exemplo, por 120 mil. Ninguém vai comprar. E hoje um carro, ele tem que ter airbag. O carro hoje tem que ter direção elétrica, ar-condicionado, coisas que antigamente você optava por isso. Hoje vem de fábrica.
hidroelétrico. Irmão, ano 2000, eu tinha um Uno, um Fiat Fire, no ano 2000. O ano dele era 2000. Irmão, maçaneta, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Pensa no carro que eu adorava. Até o dia que eu entrei num carro, eu descobri que o ar-condicionado era bom demais. Até o dia que eu entrei num carro, eu descobri que a direção elétrica, ela é bom demais. Ela é boa demais. Sabe qual que é o grande problema nosso? É que nós temos algo hoje, só que nós temos aquilo, mas não somos felizes com aquilo. Nós queremos aquilo que o outro tem. Não tem nada de errado você querer ter algo melhor. O que eu me refiro que é errado é você não ser feliz com o que você tem, mas ficar sofrendo pelo aquilo que você não tem. Irmãos, durante muito tempo da minha vida, eu sonhei com tantas coisas. Eu sonhei com a Ana Lívia correndo. Eu sonhei com a Ana Lívia falando. Eu sonhei já com a Ana Lívia louvando. Eu sonhei tantas coisas. E às vezes eu largava de viver a Ana Lívia que estava aqui hoje, do jeito dela. Por quê? Quando fala para você que para você ter quando você tem um filho e tá tudo normal, na sua cabeça é o quê? Correr, falar, brincar, fazer isso, fazer aquilo. Na cabeça nossa o normal é isso. Mas o que é normal para Deus? Será que é o mesmo que ser normal para nós? Então eu fui aprendendo a ser feliz com o que eu tenho, não com o que eu quero. Pastor, mas o senhor, eu vou usar as palavras da minha sogra hoje de manhã. Ah, mas você tem tudo mesmo que você quer. Olha os tênis seus de marca. Ela só esqueceu de uma coisa, irmão. Os tênis de marca que eu tenho, que eu ganho. E outra, eu nunca olhei para a marca. Me ofertaram de marca porque sentiram no coração isso. Mas para mim está tudo bom. Irmãos, eu sou feliz com aquilo que eu tenho, você acreditando ou não. Eu sou feliz com a esposa que eu tenho. Eu sou feliz com a filha que eu tenho. Eu sou feliz com a igreja que eu tenho. Pastor, o senhor queria hoje uma igreja com 5.000 membros lá em Curitiba, ou em Maringá, ou em Cascavel? Não, irmão. Se for da vontade de Deus, que eu fosse lá para a China, irmãos. Mas se não for, tá ótimo aqui. Porque aqui eu vivo o melhor de Deus. O melhor de Deus não é o que eu quero, é aquilo que eu estou vivendo. Irmão, tem pessoas que falam tempestade num copo d'água. E tem outro que está um temporal e ele está sorrindo. Ele aproveita para entrar na onda. Literalmente. Está chovendo, está descendo muita água. Ele vai lá e deita no asfalto e deixa a água bater. Que gostoso. Acho que vocês nem sabem mais o que é isso. Sabe por quê? Porque saiu a essência de você. Brincar na chuva. Quando chove, você toma banho na chuva? Porque você está tão preocupado com o mundo que você esquece de aproveitar aquele momento. Eu lembro uma vez, eu e a Admi e a Ana Lívia tomando chuva, brincando. Estava chovendo, eu perguntei se a Ana Lívia queria tomar banho na chuva. Ela falou que queria. E a Adma veio também. Nós ficamos brincando, pulando ali. Hoje a gente não faz. Aí eu vou se molhar? Ou não tenho tempo. Eu acho que esse não tenho tempo é do diabo, irmão. Porque a gente cria tempo para tantas coisas, e para algumas coisas nós nunca temos tempo. Literalmente. Então é necessário a gente fazer o quê? Aprender a viver satisfeito com o que nós temos. Aprenda a ser satisfeito com o que você tem. Você vai ver como é que a sua vida vai melhorar, e muito. Outra coisa que nós temos que aprender é o ministério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Irmão, é o ministério de Deus isso. Você aprender
a ser feliz em todo lugar e em qualquer situação. Não é ser feliz aqui em Nova Olímpia, porque, irmão, se você não é feliz aqui, você não vai ser feliz em lugar nenhum. Você pode ir para Bahamas, você pode ir para Dubai, você pode ir para qualquer lugar do mundo, irmão. O problema é você. Você é mal-humorado, você é ingrato, você não valoriza as coisas boas que estão próximas de você. E as coisas boas, acredite, irmão, ela é simples. Eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina que você precisa fazer algo hoje, e esse algo que você precisa era ir a pé. Só que aí está chovendo. Como que você vai ficar naquele dia, sabendo que você vai ter que passar por uma estrada de chão, onde vai sujar os pés, sabendo que vai molhar e você pode precisar trocar de roupa? Simples. Joga uma mochilinha nas costas, põe a roupa e vai. Sabe qual que é o grande problema nosso? Nós não queremos. Eu vou dar um exemplo de alguns irmãos que ele não tem coragem de sujar o carro. Ele idolatra o carro. Irmão, carro é para andar, é para meter o pau mesmo. Porque se não fosse para isso, eu nem queria carro. Eu andava a pé para todo lado, eu gastava a sola do chinelo. Irmão, meus Havaianas era tanto na frente quanto atrás, eles furavam. E ainda colocava prego. Chegava a lixar, irmão, o prego. Agora olha hoje os nossos chinelos. Eu vou andar a pé nada, eu vou de carro. Hoje a gente vê uma doença do século: obesidade. Só come, dorme e anda de carro. Me incluo nesse grupo aí. De verdade. Mas tem outras, irmãos, que é pior do que obesidade. Se chama depressão e ansiedade. Sabe um grande problema? Não tem coragem de sair do quarto para pegar e dar uma volta, fazer uma caminhada, ir na casa do vizinho. Eu lembro, a Adma fala muito isso, eu não falo, porque para mim tudo tá bom, irmãos. Mas na nossa casa em Maria Helena, quando nós éramos solteiros, a minha mãe e a mãe dela e os outros vizinhos lá, cada um pegava a cadeira, jogava nas costinhas, se juntando na rua, ali na frente ou debaixo de uma árvore, para ficar conversando. Se é fofoca ou não, irmão, aí era outra coisa. Mas resultado, eles tinham vida. Hoje a vida é o que? Ficar no celular mexendo. Irmão, você larga de conversar com uma pessoa que está na tua frente para ficar mexendo no celular. Só que quando você vai conversar com alguém e ele está mexendo no celular, você fica bravo. Olha que hipocrisia. Sabe? Valorize o outro. E tem uma coisa que nós precisamos aprender: é nunca sair do propósito. Quem vive de necessidade, ele nunca vai andar no propósito, porque a necessidade, ela vai fazer com que você pegue aquilo que está diante de você. Lembra que eu falei da questão do tomate? Se eu estiver passando fome, eu vou comer. Mas se eu não estiver, então eu vou escolher o que eu quero comer. A mesma coisa você atribui na sua vida. Olha, é uma coisa que eu estou aprendendo ainda, porque é muito difícil ainda para mim. Normalmente nós vamos comprar algo, nós buscamos aquilo que é mais barato. Irmãos, vou falar algo para vocês, mas não seja religioso. A igreja dos Filipenses era uma igreja extremamente religiosa, porque os traços eram judaicos. Culturalmente era uma igreja judaica. Com o passar do tempo, Paulo ele foi implantando a graça. Só que essa graça, eles distorciam ela. Na verdade, eles viviam a lei falando que estavam vivendo a graça. Então ela era distorcida. Mas preste bem atenção: enquanto você vai comprar algo na sua vida e você olha o preço, você não está vivendo, irmão, a graça de Deus.
E eu vou falar para você, não é por causa do preço, é porque você está comprando por necessidade. Então você vai lá comprar um tênis, e você pega, experimenta os tênis, e aí você começa a perguntar o preço, e aí você escolhe um só porque é mais barato. Você não comprou o que você quis, você comprou que a necessidade ela te convinha. E eu estou falando porque eu faço isso, irmãos. Eu olho o preço ainda, mas eu quero, em nome de Jesus, chegar um dia e comprar aquilo que eu gostei. Você vai num restaurante, qual que é a primeira coisa que você pergunta no restaurante? Qual é o preço? Você vai comprar um presente para alguém, qual que é a primeira coisa que você faz na hora de olhar uma camiseta ou algo que você vai ofertar para alguém, que você vai dar para alguém? Você olha o preço, irmão. E nós precisamos aprender que tem coisas, verdadeiramente ela tem preço, mas ela não tem valor. Preço é aquilo que você paga. Se é R$100, você pagou lá, então teve um preço. Mas quando você entrega para alguém, aquilo não tem, nunca ela vai conseguir te pagar de volta, porque não tem preço, mas tem valor, valor emocional, valor sentimental. Então não é o valor, mas nós temos problema com o preço, porque nós achamos que Deus, Ele não pode nos dar, porque na maioria das vezes vivemos por necessidade. Irmãos, há muito tempo atrás, numa conversa com uma pessoa, ela falou para mim assim: eu não gosto de ar-condicionado. E eu brinquei, eu falei: você não gosta porque você não tem. Resultado, tem hoje até na sala. E você sabe o que ela fala para mim? Mas é bom, né? Eu falei assim: era. Sempre falei isso para você. Tem pessoas que falam mal de uma pessoa que você anda junto, mas na verdade o sonho dela era estar junto com essa pessoa. Nós temos problema em falar das coisas que às vezes nós queremos. Eu entendo, irmãos, tem certas coisas que também vamos ser poderados. Se você vai lá comprar um tênis, eu vou dar um exemplo. Esses dias eu fui ver um tênis, eu estava vendo tênis e eu comprei um na promoção, paguei R$200, R$199, mas tinha tênis de R$1.500, fora da minha realidade. E o tênis que eu comprei por R$199, além de estar dentro da realidade, era o tênis que eu queria, da marca que eu queria. Então às vezes pesquisar um pouco não faz mal. E por último, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a certeza que nós temos que ter. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece? Faça essa pergunta para você. Porque se você acredita nisso, então você pode tudo. E o mais interessante, não depende de você. Porque se depender de você, de um dedo, então não é a graça, é a força do seu braço. Se depender de você, irmãos, para fazer qualquer coisa, então Deus não está no negócio. E por que é tão difícil a gente entender isso? Porque nós queremos de alguma forma contribuir. Olha, domingo no culto da noite, o culto da manhã eu não estava, eu estava ministrando em Campo Mourão, no encontro de casais lá, e no culto da noite, eu ouvindo o Hugo ministrar, nosso louvor, a igreja cheia para a honra e glória do Senhor, eu fiquei pensando assim: Senhor, o Senhor não precisa de mim para nada mesmo. Irmãos, eu não sou bom pregador, e eu não sou hipócrita de achar isso. Eu não sou bom pastor, eu não sou um bom marido,
eu não sou um bom pai. Eu só me torno isso quando eu permito Cristo agir na minha vida. Eu escuto pessoas falando assim: olha, nessa área eu sou bom. Você não é não, irmão. Você é bom porque Deus te instruiu de conhecimento para que você pudesse executar aquilo ali. E eu posso pegar e dar um exemplo simples. Conversando hoje com o Hugo aqui no período da manhã, ele pegou e falou que chegou ontem veio o pessoal de Cidade Gaúcha, inclusive o irmão Jonathan, né, que foi o ministro. Aí o Hugo tá falando: pastor, às vezes não é uma pessoa assim que às vezes a gente imagina, mas o cara, na hora que abre a boca, você vê Deus fluindo na vida dele. E aí ele contou assim que era o sonho dele chegar até nós para conversar, para trocar uma ideia, mas nós passamos a impressão que nós somos uma igreja de exibidos, de pessoas metidas. E curiosamente, irmão, esses dias o Hugo falou: pastor, o senhor passa a impressão que o senhor é exibido. Eu falei: irmão, eu não sou. Ele falou: eu sei. Mas o que acontece? É o que as pessoas vêem na gente. Mas é necessário a gente mostrar para elas que nós não somos. Aí ele falou assim para mim: olha, nós fomos na conferência lá em Cruzeiro. Irmãos, o povo de Cruzeiro chegando de bicicleta, outros a pé, outros de ônibus, outros de carona, cada um de um jeito. Chega a comunidade de Nova Olímpia, tudo de carro. E não é qualquer carrinho não, irmãos. Aí perguntaram pro Hugo. Aí o Hugo falou assim: mas nós não tínhamos esse carro. Tirando talvez um, talvez outro irmão, o que você tinha antes de Cristo, irmão? Eu vou começar por mim. O carro que eu tenho hoje faz 2 anos que eu tenho. Vai fazer 2 anos. O que você tinha antes e o que você tem agora? Pastor, eu não tenho do carro que eu quero, mas seja satisfeito com ele. Fique feliz com ele. Ô pastor, eu não tenho a mulher ou o homem que eu, ou a mulher ou o homem que eu queria, mas seja satisfeito com o que você tem hoje. E vai orando, irmãos. Deus não vai trocar o homem ou a mulher, irmão. Deus não vai mudar o homem ou a mulher. Deus vai mudar você. É que você não entendeu que o problema é você. Quando você estiver discutindo com alguém, lembre-se disso: o problema é eu. Aconselhando alguns irmãos essa semana, eu falei uma coisa bem simples para eles: o cristão é você. Ninguém espera a atitude de uma pessoa que não é cristão. Por que vocês acham que as pessoas olham para você? Por que vocês acham que as pessoas falam de você? Por que as pessoas esperam coisas de você? Porque você é cristão, irmão. Você é diferente. As pessoas não vão esperar algo de outro, vai esperar de mim. Ah, moço, você é o pastor. Se você está fazendo isso, então os outros podem virar piroleta. Então assim, é necessário a gente pegar e compreender isso, irmãos. Nós não somos uma igreja de metidos não, irmãos. Somos uma igreja de cristãos. Eu conversando um dia com o seu José aqui do lado, ele falou para mim: nossa, a sua igreja, hein, só tá os bons da boca aqui de Nova Olímpia, hein? Aí eu vou falar alguns nomes que ele falou: Dr. Gessimar. Foi falando, falou: professora, aí tem um monte. Aí foi falando: ó, professora Helena, professora Simara, professora Fabinha. Foi falando os nomes do professor. Nem falou que eu era professor. Na época eu dava aula. Então assim, irmão, nós somos conhecidos como uma igreja de empresários. A igreja dos ricos.
deixar isso subir na nossa mente. Mas não tem nada de errado em você querer ter o melhor. Só que o que não pode deixar entrar no teu coração. Muda a tradução para mim. Coloca na King James, fazendo favor. Esse mesmo texto que nós acabamos de ler, na tradução King James, ela vai falar assim, ó. Não, irmão, perdão. É o Filipenses 4, versículo 11 em diante. Na tradução King James. Ó, não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto eu aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Ó, presta atenção na palavra aprendeu. Ele não sabia viver assim. Igreja, irmão, é um lugar que nós aprendemos. Porque na verdade a igreja somos nós. Então quando nós se reunimos no culto semanal, é para a gente aprender aquilo que o Senhor quer falar para nós. Então hoje Ele está falando assim, ó: aprende a ser satisfeito por tudo que você tem, e não importando a circunstância. Ô pastor, mas minha vida está de ponta cabeça. A minha também, irmãos. O segredo é como que você reage diante disso. Presta atenção numa coisa engraçada. Você sem dinheiro, mas sem nada, tá? Sem nenhum real. Você dever 10 reais ou dever 1.000, tem diferença? E você dever 1.000 e dever 100.000, tem diferença? Não vai mudar nada, todo jeito você não tem, certo? Mas a pergunta é, e se você tem? Se você tem 100 reais e tem 100.000, o que não pode é isso fazer diferença na sua mente. Existe um texto, irmãos, que fala assim, que se você não for fiel no pouco, Deus nunca vai te acrescentar no muito. E esse fiel no pouco, irmão, não está falando especificamente de dinheiro. Ele está falando de entrega. Se você não é fiel, eu vou dar um exemplo. Quando você está passando por dificuldade, e fidelidade, por exemplo, de vir ao culto, você vai ser fiel na hora que você estiver alegre, feliz? Então, da mesma forma que você não vinha no culto por problema, você não vai vir no culto porque alguém te chamou para uma festa. É sobre essa fidelidade que Deus está falando. Sabe quando eu falo para vocês, irmão, permaneça firme, não saia da posição, irmão, pode passar o tsunami, permaneça na posição. E aí ele continua, versículo 12: sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Porque todos nós aqui sabemos que Paulo, irmão, não era pobre. Paulo era rico, era empresário. Só que ele aprendeu a passar por momentos com fartura e também nos momentos que ele não tinha. Eu vou dar um exemplo simples. Quando ele estava preso, ele comia o que ele queria? Quando ele estava preso, ele dormia na cama que ele queria? Também não. Aprendia o mistério. Presta atenção, irmãos, ó. Ele aprendeu. Então nós precisamos o que? Aprender. Então ele fala: aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Presta atenção que ele usa a palavra que ele aprendeu o mistério de ser feliz. Foi revelado a ele. E no 13 ele encerra falando assim: tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, a palavra tudo é tudo. Se não fosse tudo, estaria escrito assim, ó: posso algumas coisas. Mas a palavra tudo, então ele está falando é tudo. Paulo esclarece que Jesus Cristo
transformará nosso corpo físico imperfeito em um corpo glorioso que nem o dele. Paulo aqui também está nos ensinando, nos incentivando que os santos, eles devem sempre se permanecer alegres no Senhor. E ele nos exorta a substituir a ansiedade pela gratidão. Presta bem atenção que Paulo aqui está nos ensinando que o ansioso, ele é ingrato. Sabe por quê? Porque ele está sempre pensando no amanhã, sem viver o que está diante dele no dia. Por exemplo, amanhã eu acredito que todos aqui têm algo para fazer, amém? Mas você só vai poder fazer amanhã. Só que muitos já sofrem hoje. Sabe por quê? Porque é ingrato, não agradeceu a Deus pelo dia de hoje. Olha o que a Bíblia diz na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Irmãos, é o pão de hoje. Sabe quando eu oro para você profetizando assim: olha, que o maná do céu venha cair sobre a sua vida? É porque Deus vai te dar o pão de cada dia. Então viva um dia de cada dia. Irmão, viva o agora. Ô pastor, e amanhã? Não sei. Irmão, todos vocês estão vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Mas vocês estão mesmo? Estão mesmo? Então vou te fazer uma pergunta: eles esperavam aquilo? Quantos sonhos, quantos projetos eles pegaram, às vezes falaram: amanhã eu vou fazer tal coisa? Quantas pessoas, irmão, iria vender o gado dele talvez no outro dia? Perdeu tudo. Ia vender a produção que ele, toda a colheita que eles colheram. Quantas pessoas, irmão, tinham um carro lá, a enxurrada veio e levou assim como se fosse um papel, inclusive levando carro, casa, família todas. Foi encontrada uma família, todos mortos, abraçados, todos, pai, mãe, filhos, todos mortos, abraçados. Não pense no amanhã. Você fazer um projeto, não tem problema nenhum. Eu estou falando de viver. Viva o hoje. E aquilo que você projetou, vai vivendo a cada dia. Mas viva o hoje. Seja feliz agora. Irmão, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu vi uma frase no Facebook que era assim, viva o momento que você está vivendo hoje com aquela pessoa que você ama, porque pode ser o último dia que você conversou com ela, ou o último instante. Virei as costas, caí, escorreguei lá no banheiro, bati a cabeça, morreu, acabou. E aí? Você vai conversar comigo de novo? Então aproveita. Quer conversar comigo hoje, irmãos? Aproveita. Vamos desfrutar desse momento. Vamos aproveitar esse momento. Aproveita as pessoas que estão próximas de você. Ah, pastor, tem briga? Tem sim, eu sei. Mas passa por cima disso tudo. Não vale a pena. Você não sabe o dia de amanhã. Por isso nós precisamos viver satisfeito hoje, com tudo que o Senhor nos proporcionou. Amém? Então, aquele que é satisfeito, irmão, ele vive o melhor de Deus aqui na terra. Sabe por quê? Porque ele é feliz pelo que tem. É isso que nos torna satisfeito, irmão. Ser feliz pelo aquilo que nós temos. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor falou conosco nesta manhã, em nome de Jesus.